Muito bem. Se tiverem algum problema ou algum questionamento, podem me interromper durante a aula, sem problema algum, tá? E eu vou aí estar tirando a dúvida, né? Comentando, explicando melhor. Se ficou alguma coisa, né, na dúvida, vocês podem perguntar de novo, uma, duas, três vezes, quanto for necessário, eu vou explicar, tá? Para você, vou tentar explicar da maneira mais clara para vocês compreenderem, ok? Então fiquem à vontade para me interromper. Então, o que que nós vamos tratar dessa aula 3, pessoal? Nós vamos falar um pouco de algumas ferramentas importantes, né, e métodos importantes para a administração de projetos. Administração, planejamento, controle. Então, tudo que a gente for falar nessa aula é relacionado a esses métodos para a administração de projetos, tá? Então, aqui nesse slide, nós já temos algumas descrições para que a gente possa entender. Então, administrar um projeto significa planejar, executar e controlar as fases de seu ciclo de vida. Então, a parte de administração, podemos considerar aí que é o controle que você vai ter ali, né, o planejamento e, claro, o controle que você vai ter durante o desenvolvimento desse projeto, durante o período que você está aí se preparando, né, na realização, se dedicando também na realização do projeto para chegar no resultado esperado. Então, nós temos também ali que planejar é começar com definições básicas de escopo, prazo e custo. Ou seja, a questão de escopo, né, as definições de escopo seria atividade, definições das atividades que vocês vão executar no decorrer desse projeto. Então, nós temos aí dois tipos de escopo, nós temos o escopo de produto e o escopo de projeto, né? A gente entende como o escopo de produto o final, ou seja, o resultado final. O escopo de projeto é as atividades, as ferramentas que você vai chegar, que você vai organizar, que você vai precisar para chegar no resultado final, tá? Então, esse escopo nada mais é do que um passo a passo das atividades que você vai precisar realizar, tá? Daí, em relação a prazo e custo, né, também é um fator importante para estar pensando aí na hora de se planejar para um projeto, ou seja, você precisa ter um prazo pré-estabelecido, um prazo de início e, claro, de fim. Nós não podemos iniciar um projeto e deixar acontecer ali, e seja o que Deus quiser, né? Ou quando terminar, tá bom. Não, você tem que ter um limite de início e fim. E também custo. Nós vamos falar depois mais uma vez aí, mais algumas vezes em relação ao custo, que também é fundamental quando você vai planejar um projeto, né? Através dele que você vai ter definições importantes aí relacionadas ao seu projeto, inclusive viabilidade do projeto, se esse projeto é viável ou não. Isso aí tudo tem que ser feito antes. Eu não posso começar o projeto esquecendo do custo, né? Quando eu estiver no meio do caminho, eu começo a pensar que não vai compensar, né? Eu começo a ver que, poxa, não vai dar certo, estou gastando demais e vou ter pouco lucro depois, ou seja, não vai ser um projeto viável, não vai ser um projeto bom para venda, né? O cliente vai ter que gastar muito para pouco benefício. Então, essa relação custo-benefício tem que estar sendo planejada antes, ok? E aí nós temos também executar o projeto, realizar as atividades previstas no plano, claro, após o planejamento eu tenho que trabalhar, tenho que executar. E encerrar o projeto, foi aquela questão que eu comentei agora há pouco, na hora de planejar você tem que ter um início e um fim. Não podemos ter somente um início, né? Nós temos que ter o início e o fim. Por quê? Porque é aí que a gente tem que estar entrando, né, com a execução, que é o início, e o encerramento, que é o prazo lá definido para terminar aquele projeto. Tem que ser pensado um prazo, um projeto, primeiramente, né, que atenda a um prazo, para que depois você não tenha aí problemas, estresse, né, devido a atrasos de entrega de algumas atividades ou até mesmo do projeto final lá, do resultado final do projeto, que é o produto, no caso, para não gerar atraso ali e transtornos, você tem que tomar cuidado na hora de escolher o projeto e definir o prazo, ok? Então, a questão de encerrar é a entrega do produto, como eu já falei aí, né? E a finalização dos procedimentos administrativos,
Ou seja, tudo aquilo que você planejou, que você programou, né? Você finalizou com a entrega do produto, você atendeu corretamente, tudo planejado, dentro de prazo, tudo bem feito, você chega aí no produto final. Então, basicamente, a administração de projetos, ela se baseia nesses 3 pilares aí, podemos dizer, né? Que é o planejamento, a execução e a entrega, ok? Eu vou avançando os slides, tá? Em alguns momentos, vou perguntar se ficou alguma dúvida, caso ninguém responda, eu vou continuar avançando e, se precisar, me interrompa. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas e métodos aí que a gente pode usar para gestão de projeto, pessoal. Hoje, quando você, talvez, né, futuramente, quando você entrar numa empresa e acabar aí trabalhando num setor, numa área de projetos, muito provável que a equipe que você estiver trabalhando vai apresentar aí softwares, né, ou ferramentas diversas aí para o gerenciamento, para a gestão de projetos, ok? Então, numa visão empresarial, todo projeto ele tem que ter ferramentas que auxiliam, né, a boa gestão, ou seja, o bom gerenciamento desse projeto. A gente já veio falando isso nas outras aulas, né? Um projeto não se faz sozinho e não se faz da louca, do nada, sem ferramentas, sem recursos. Então, tem que ter, primeiramente, uma boa equipe multidisciplinar, ou seja, com conhecimentos variáveis, né? Habilidades diversas, a gente já veio falando disso. Inclusive, as 2 primeiras aulas, a gente focou um pouco mais em relação à equipe, né? Ao relacionamento pessoal, né? Enfim. E então você precisa primeiramente ter uma equipe com boa relação e habilidades. E segundo, você tem que ter recursos. Um desses recursos, né, são as ferramentas para gerenciamento de projeto. Então, quando você entrar numa empresa, muito provável que nesse setor de projetos terão aí ferramentas, softwares nesse caso aí, que vão apoiar os gerentes, que vão apoiar ali os gestores, né, na hora de controlar melhor o desenvolvimento daquele projeto, tá? E esse projeto a gente sabe que... Ah, não, dá para ver que tá brilhando. Olá, alguém tá com o microfone aberto aí, por gentileza, feche. Então, pessoal, como eu estava dizendo, vocês vão ser apresentados a essas ferramentas porque são necessárias para controlar o desenvolvimento de todo o projeto, né? As etapas, né? Você consegue controlar muita coisa ali. E um desses aí, a gente vai falar, né, de alguns, claro que existem vários, se eu começar a pesquisar aí, fazer uma pesquisa de quantos softwares de projetos aí, né, de gestão de projetos a gente tem hoje em dia. São muitos, né, vários aí. Nós vamos falar alguns, conhecer alguns, porém nós vamos focar em um deles aí, mais para o final, mais para o meio da aula, a gente vai chegar nele, a gente vai focar em um para poder trabalhar, inclusive fazer uma atividade, né, em cima dessa ferramenta que vocês vão conhecer logo logo, ok? Bom, então citaremos aí 2 mais conhecidos, né, em relação a softwares. Então tem aí o MS Project. Então, o que é esse software? Então, ele é desenvolvido pela Microsoft. O Project é um dos mais completos e também complexos, né? Ou seja, tem uma interface aí bem complexa e interativa em relação a outros softwares aí. Com interface semelhante à do Excel. Então, isso é interessante, realmente ele parece um pouquinho com o Excel, ele lembra bastante o Excel, porém, claro, ele tem os objetivos diferentes, né? Aí, neste caso, diz, o objetivo da ferramenta é ajudar gestores de projeto a desenvolver planejamentos com funcionalidades que permitem a atribuição de recursos às tarefas, rastreamento de processo, olha só o que ele pode fazer, né? Gerenciamento de orçamento, lembra do que eu falei do custo aí, e até análise de cargas de trabalho. Ou seja, até a divisão de tarefas aí por integrante da equipe é possível controlar, é possível gerenciar com esse software. Tá? Então, assim, professor, nós vamos trabalhar com esse software aí nas aulas? Não, não vamos, pessoal. Por quê? Como eu disse, software existem vários tipos. Então, não adianta a gente desenvolver um treinamento em um tipo de software e às vezes você entra na empresa, você vê, vai ter que trabalhar, né,
supondo aí uma situação que você entra para trabalhar numa área de projetos, tá? Lá fora, depois de formado. Pode acontecer. Então, não adianta a gente desenvolver um treinamento específico num software, chega lá, você vai ver outro tipo de software, tá? Então, eu estou mostrando aqui alguns mais, vou mostrar dois, né, mais conhecidos, porém, existem diversos, aí depende da empresa, ela vai trabalhar com um ou com outro. Tem empresa que não vai ter nenhum tipo de software, tem empresa que vai trabalhar com o próprio Excel, tá? O Excel é uma ferramenta hoje de diversas finalidades, né? Então, a gente pode, inclusive, adaptar o Excel para fazer o gerenciamento de projeto. Por que não? É possível, tá? Inclusive, fica a dica aí para vocês, futuros técnicos, né? Eu acho muito importante vocês terem um conhecimento aí, no mínimo básico de Excel, tá? Então, quando tiver oportunidade, talvez alguns de vocês já tenham um bom conhecimento, mas quando tiverem oportunidades, façam um treinamento aí em Excel, façam um curso aí em Excel, básico até o avançado, né, se for possível, porque realmente é uma ferramenta, né, que nós temos aí, que é uma ferramenta comum, inclusive, que muitas empresas utilizam para diversas funções. Então, quando você tem um bom conhecimento no Excel, pode ser um diferencial para você aí na tua carreira, né, de técnico, na tua carreira profissional, tá? É como se fosse o inglês também, né? Poxa, você ter um inglês é um diferencial importantíssimo hoje em dia, tá? E isso conta, sim, muito aí, dependendo da empresa que você for entrar. O Excel também, né? Vai contar muito aí para que você consiga trabalhar, ingressar nessa empresa e desenvolver ela aí, desenvolver profissionalmente, ok? Então a gente consegue fazer vários controles através desse software que é o MS Project. Temos também aí o Primavera, então são os dois aí que eu vou apresentar para vocês, né? Se vocês depois quiserem saber um pouco mais, né, vocês podem estar fazendo uma busca, pesquisando um pouquinho mais sobre esses softwares aí. Como eu falei, não vamos desenvolver treinamentos específicos em softwares, vamos apresentar alguns aí, e no caso esses dois, né? E aí, se caso vocês tenham interesse, façam aí uma pesquisa para saber um pouco mais desse software, né, e entender aí como funciona. Então, o Primavera, comprado pela Oracle em 2008, é um software do tipo PPM, né, o Project Portfolio Management. Atualmente, o Primavera conta com diversos módulos de trabalhos individuais, como o Primavera P6 Analytics, o Contract Management, Risk Analytics e Portfolio, ou seja, são recursos, né, e ferramentas de apoio que pode ter aí dentro desse software, opções, né, além de ferramentas para gerenciar projetos e produtos. O Primavera possui integração com outros softwares empresariais e ainda inclui a análise de dados, geração de relatórios, olha aí, alocação de recursos e outras ferramentas de alta performance. Então, repare que sempre tem um software aí que oferece um pouco mais do que outro, né? Então, por isso que hoje, como eu falei, né, a empresa que trabalha, ela pode escolher uma variedade de software. Uma empresa que trabalha muito com a parte de desenvolvimento de projeto, ela tem uma variedade de software, de opções, e por isso, muitas vezes, quando você entra nessa empresa e vai trabalhar num setor deste, obviamente você vai ter que receber um treinamento específico para aquele software que a empresa está trabalhando, tá? Então, o importante é você ter esse conceito de trabalhar em equipe, de conhecer aí os passo a passos de um desenvolvimento de projeto, né? Para poder, quando chegar numa empresa, ser treinado especificamente no que vai ser desenvolvido. E um exemplo é aí o treinamento em softwares, tá? Então, essa disciplina de gestão de projetos, pessoal, apesar dela não ser o que muitos pensavam, talvez técnica, né, de envolver ali algo mais relacionado à prática, enfim, ela é importantíssima porque ela vai orientar, né, na organização, no desenvolvimento de qualquer projeto que você for fazer daqui para frente. Né? Você vai saber que tudo, né, pode ser planejado, tudo pode ser organizado para ter um resultado melhor, né, e alcançar o objetivo aí sem grandes problemas. Tá? O desafio vai ter, em todo momento vai ter desafio.
você vai conseguir administrar isso com mais tranquilidade. Tá? Então vai preparar, e o TCC acaba preparando vocês para isso, para encarar aí problemas, encarar desafios que possam aparecer aí na vida profissional, e aí você vai ter noção, conhecimentos, né, para começar a administrar, a organizar de maneira mais tranquila, né? Então, além de ferramentas para gerenciar projetos, aqui a gente já acabou de ler isso aí, né? Então, são aí as vantagens que a gente tem desse software que é o Primavera, ok? Então, são os dois aí que eu separei para apresentar para vocês. Aí nós temos também algumas ferramentas que são bem utilizadas, inclusive ferramentas da qualidade, né? Muitas vezes a gente fala, ferramenta da qualidade. Então quer dizer o quê? Ferramenta da qualidade só se usa no setor de qualidade. Errado. Engano de quem pensa que ferramenta da qualidade só tem relação com a qualidade, só com o setor de qualidade. Negativo. Ferramentas da qualidade, ela pode abranger, né, vários setores, pode aplicá-las em várias áreas, né? Área mecânica, elétrica, manutenção, né? Inclusive, existem aí muitas ferramentas da qualidade aplicadas na área de gestão de manutenção. Ou seja, a parte de PCM, planejamento e controle de manutenção, pode ser aplicado ferramentas da qualidade que vai ajudar, né, a administração, a gestão de todo o recurso relacionado à manutenção, por exemplo, né, que é a área que eu citei aí, tá? Então, ferramentas da qualidade é interessante vocês conhecerem algumas, as principais, inclusive, para poder utilizar quando necessário, independente da área, tá? Então, diz o seguinte, que são ferramentas de uso diário, de fácil aplicação. São usadas para auxiliar o desenvolvimento do projeto e o entendimento de suas relações. Temos várias ferramentas e será apresentada algumas, né? E a última ferramenta é a qual iremos trabalhar aí, inclusive com o exercício, como eu falei para vocês anteriormente. Uma dessas ferramentas, talvez aí a grande maioria já conhece, é o 5W2H. Certo? Alguém aí não conhecia o 5W2H, ou melhor, não conhece o 5W2H? Então, pelo silêncio, acredito que todos já conheciam, né? Já ouviram falar, talvez não utilizaram, mas já ouviram falar dessa ferramenta. O que é o 5W2H? Uma ferramenta de planejamento e ação. Ou seja, eu vou planejar e também vou agir, né? Já vou definir aí os passos de ação, as atividades, né, que eu devo realizar através dessa ferramenta. Então, o 5W2H ele tem esse nome porque são 5 perguntas, né, que do inglês começam com a letra W, né, e 2 perguntas que do inglês começam com a letra H. Tá? É o caso ali dos 2 Hs, né, o how, que é o como, e o how much, que é quanto custa. Tá? Aí os 5 Ws você tem ali, não lembro exatamente a ordem, mas você tem ali o what, o primeiro W, what, ou seja, o que eu vou fazer, o que eu vou projetar, o que eu vou realizar, por exemplo. Aí você tem ali who, ou seja, é quem, why, por quê, when, seria quando, né? Por exemplo, para você se programar ali, quando você vai fazer. Então é dessa forma que você estrutura esse quadro, né? Esse mapa aí do 5W2H. Ok? Então é uma ferramenta que pode ser utilizada também como um suporte para um planejamento aí de projeto ou outras atividades. Tranquilo? Dúvida até aí? Então vamos seguir. PDCA, o famoso ciclo PDCA. Aposto aí que a grande maioria também já ouviu dizer, né, já ouviu falar aí do PDCA. Talvez alguns já utilizaram, né, em algumas aulas, inclusive, que vocês tiveram com alguns professores, já até trabalharam, outros não. Mas o PDCA também é uma ferramenta aí que você pode planejar a atividade, né, enfim, a tarefa que você quer desenvolver, o projeto. Tá? Então, o PDCA, ele tem aí essas siglas que também são das palavras de origem inglesa, que o P vem de plan, que é planejar, o D vem de do, que é fazer, né? O C vem de check, que é checar, verificar, e o A vem de act, que é
agir, realizar. Tá? Então, por que a gente chama de ciclo PDCA? Porque você basicamente estrutura ele, né, para que você sempre mantenha aí esse ciclo de planejamento, ação, que seria o fazer ali, né? Então você planeja, você faz, você checa aquilo que você fez e você age, ou seja, age numa correção, numa melhoria, né? E mantém novamente o ciclo. Então, o PDCA ele nunca vai ser ali usado por um período só, ele vai ter que ser usado do início ao fim do projeto, mantendo, inclusive, após a entrega final do produto, após o projeto estar concluído, né? Você pode aí utilizá-lo para manter, ou seja, fazer a manutenção desse produto, através aí do PDCA, tá? Fazendo melhorias, aplicando melhorias, porque mesmo após, né, como eu falei para vocês, o projeto, desde o início ao fim, ele pode sim ter alterações, tá? Mesmo planejando, tá? Mesmo com um bom planejamento, você vai ter riscos de lá no meio do projeto ter que mudar alguma coisa, tá? Então, mudou porque não teve planejamento, negativo. Independente aí do projeto, independente do planejamento, você vai ter momentos que vai precisar alterar. Ok? Isso é normal, tá? Então, você entregou o produto e muitas vezes depois você vai ainda ter aí situações de melhoria para poder fazer, para poder aplicar. Então, não existe aí um produto perfeito, né? Mesmo finalizado, você pode ter melhorias a aplicar nele aí depois de desenvolvido. Ok? Então, eu não li esse trecho todo aí, eu só mais expliquei, conceituei ali, né, o que é o PDCA. E aí, se tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição, fiquem à vontade, ok? O PBOK, né? PMBOK. O que é? Na verdade, a gente pode dizer que é uma ferramenta, mas basicamente ele é um guia, um livro, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, ele é um livro que tem aí orientações, que tem aí sugestões, né? Que facilitam e que vão te ajudar na parte de gerenciamento do projeto também. Então, como diz ali a capa do livro, né? É um guia para que você possa fazer aí um gerenciamento melhor no projeto. Então, não é basicamente, não é uma ferramenta, né? Não é algo que a gente, igual o exemplo que eu citei aí do 5WSH, do PDCA. Ele é um guia, um livro que te orienta e dá aí várias situações que você pode melhorar, você pode aplicar, né, para melhorar o teu projeto. Então, eu vou ler aqui basicamente alguns trechinhos. Então, diz assim que neste livro são citadas inúmeras ferramentas, técnicas e habilidades essenciais para a área de gestão. Então, repare que muitas vezes não é só a área de gestão de projetos, né? Pode aplicar também em outras áreas aí. O uso desse material oferece uma visão bem ampla do universo de projetos, abrange todas as áreas de conhecimento, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, olha aí, né? A parte de comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Então, tudo isso são tópicos, né, que este guia vai orientar na execução de um projeto, na gestão de um projeto. Previstas pelo PMI, o PMI basicamente é o responsável por esse guia, né? O Project Management Institute, que seria o Instituto de Gerenciamento de Projeto. Uma das instituições mais representativas, né, no gerenciamento de projetos em todo o mundo. Tá aí, por isso que muitas vezes esse guia é citado e utilizado dentro das áreas de gerenciamento em geral. Ok? Bom, e aqui nós vamos falar agora dessa ferramenta que é o Canvas. Inclusive, como eu disse no início, é ela que nós vamos focar um pouquinho mais, tá? Muitos aí acredito que nunca tinham visto essa ferramenta ainda, conheciam essa ferramenta. Alguém conhecia já a ferramenta Canvas? Sim, professor, né? Fizemos um trabalhinho com a professora Dilce. Oh, legal. Então, ótimo. Nós vamos voltar a falar do Canvas e em especial aí para utilizarem no projeto de vocês. Então, por que eu estou
falando aí novamente do Canvas, né? Nós vamos fazer uma atividade em cima dessa ferramenta, e lá na frente, quando a gente efetivamente começar a trabalhar com o desenvolvimento do TCC, então, por enquanto, vocês estão sendo preparados, né, com essas aulas iniciais de gestão de projetos, vocês estão sendo preparados para iniciar efetivamente o TCC. Então, lá na frente, quando vocês iniciarem, vocês vão precisar desenvolver o Canvas da ideia lá, né, que vocês tiveram, tá? Ou melhor, das ideias que vocês tiveram, né? E aí, efetivamente, daquela escolhida. E eu vou cobrar isso, né? Eu vou cobrar essa ferramenta aí, o Canvas, vou cobrar que ela esteja no trabalho escrito, né? Que ela esteja lá anexada ao trabalho escrito, para mostrar, né, que vocês utilizaram o Canvas ali no trabalho de conclusão de curso, né, de vocês. Então, levando, né, o trabalho a sério mesmo, pensando num cliente, pensando aí no lucro, no custo que vocês tiveram, no lucro que vocês vão ter. Então, apesar de ser um trabalho acadêmico, eu vou cobrar como é que eu posso dizer, essa participação de vocês, né, em relação a trazer o Canvas para dentro do TCC, como se realmente você estivesse fazendo algo ali para vender, estivessem fazendo algo ali para que conseguisse ganhar dinheiro com aquele projeto. Então, esse é o objetivo de estar novamente falando do Canvas aí para vocês. Ok? Bom, eu vou direto para parágrafo final ali, né? Que esse modelo Canvas, né? Ele tem um princípio, ele tem uns objetivos que o que norteia, o que vai direcionar, né, você a criar o Canvas bem feito, elaborar ele de maneira correta, é responder algumas perguntas, né? Ou seja, por quê, o que, quem, como, quando e quanto. Repare que agora há pouco eu falei da ferramenta 5W2H, né? Então, é quase a mesma coisa, né? Na ferramenta 5W2H, você tem que responder perguntas semelhantes a essa, né? Praticamente quase as mesmas perguntas aí. E para o Canvas também. Você vai ter ali áreas, né? A gente chama de bloco, né? Dentro do Canvas, porque o Canvas ele é um mapa, é um desenho, é um quadro, onde você vai estar ali preenchendo, né? Por tópicos ou de maneira descrita mesmo, você vai estar preenchendo ali conforme essas perguntas. Então, vocês vão entender daqui a pouco como é a estrutura do Canvas e qual vocês vão usar, né? Para fazer, inclusive, a atividade. E também para poder, lá na frente, utilizar para o TCC e adicionar lá no trabalho escrito. Mas, basicamente, vocês vão responder essas perguntas aí, tá? Então, diz ali que as respostas para essas questões embasam, né? Dão aí o norte, dão ali a base e o ponto de partida para a criação do diagrama de Canvas, ok? Deixa eu só ver aqui, parece que a minha câmera pifou de novo aqui, deixa eu... Senão fica congelado ali. Opa! Muito bem. Então, falando de novo aí do Canvas, como eu comentei anteriormente, a gente vai focar nela um pouquinho aí mais, né? Então, os benefícios mais evidentes, né, do Canvas. Manutenção do foco da equipe em objetivos mensuráveis, que levam às metas maiores. Então, tá aí um dos objetivos, né? Benefícios, aliás. Manter a equipe focada, né, em chegar no resultado final lá, alcançando, né, o objetivo previsto. Melhores apresentações visuais de todo o projeto, otimizando a compreensão de cada uma das etapas. Então, facilitando, né, o entendimento de cada etapa do projeto, de onde você quer chegar com aquele projeto. Então, isso também o Canvas auxilia e traz como benefício. Apesar de simples, a metodologia consegue manter o time focado nos objetivos tangíveis, aqueles objetivos que eu quero chegar. Oferece uma visualização gráfica de modo a facilitar a sua compreensão e fornece as justificativas do projeto. Então, quando a gente diz aí, oferece uma visualização gráfica, é como eu falei do mapa, né? Você consegue se orientar melhor através, né, do desenho do Canvas, e com isso
você consegue também definir melhor os objetivos, né? Alterar, em alguns momentos você acaba alterando os objetivos, acaba alterando alguma situação ou outra, graças a essa facilidade de compreensão que o Canvas vai contribuir, tá? Em relação aos inventores, né, o Canvas, ali o PM Canvas, que ele vem de Project Model Canvas, mais conhecido, né, como Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. Lembra quando eu falei logo no início, né, quando a gente começou na primeira aula, a gente começou a falar um pouquinho aí de projeto, a gente fez uma introdução relacionada a projetos, e eu falei para vocês que existem aí, falando principalmente do nosso objetivo, que é o TCC, né? Nós temos 2 tipos aí de projetos, basicamente, que é a inovação e a outra é lembram? Um é inovação e o outro? Melhoria, professor? Isso mesmo. Então, nós temos aí 2 tipos de projetos, né? A gente pode fazer um projeto, tudo depende do quê? Da necessidade, que também foi falado disso na primeira aula, né? Um projeto nasce da onde? Nasce de uma necessidade. Eu preciso ter uma necessidade para poder chegar num objetivo. E aí, o objetivo, para eu chegar no objetivo, é o projeto que vai ser desenvolvido. Tá? Então, ele foi idealizado, né, em meados dos anos 2000 pelo sueco Alexander Osterwalder. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas esse foi o cara aí que praticamente criou o PM Canvas. E também, né, o Yves Penur, que ele é um belgo, né, um professor belgo, que também aí ajudou a aprimorar o Canvas, né, e hoje o modelo que nós conhecemos aí do Canvas, ele foi desenvolvido e aprimorado por esses 2 estudiosos aí da área de gestão. Ok? Então, só por curiosidade aí. Tem o objetivo de agilizar a construção de um modelo de negócio, ou seja, de um projeto, de um produto, né, a ser desenvolvido. O Canvas, né, a palavra Canvas é de origem inglesa e significa quadro, tela, enfim, aí tem várias traduções, mas basicamente ele é aí um quadro, um mapa que eu consigo, como está dizendo ali, que eu consigo visualizar mais fácil aí os objetivos e as finalidades que eu tenho com esse projeto, ok? O Canva. Opa, eu vou vou liberar um vídeo agora aqui, pessoal, só para dar mais uma introdução, mais uma explicação, né, a respeito do Canvas. Se alguém tiver com problema no áudio, se não tiver saindo o áudio ali, me avisem, tá? Eu vou soltar o vídeo agora. Se caso tiver algum problema, professor, não está saindo o áudio, vocês podem interromper ali, que daí eu passo o vídeo, pulo ele, deixo, e depois na hora que eu disponibilizar o material para vocês, vocês vão conseguir assistir o vídeo aí que por acaso acabou dando problema, né, se isso acontecer, ok? Eu tô com, acho que um probleminha na câmera aqui, que ela tá travando às vezes. Eu vou deixar ela desativada por enquanto, tá? Estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo normal? Por enquanto? Sim, tranquilo. Beleza, então eu vou soltar o vídeo. Se caso vocês não ouvirem o áudio, aí me avisem, tá? O Canvas. Esse modelo vai te ajudar a entender e aprimorar o seu negócio ou ideia de negócio. Ao iniciar um novo negócio ou desenvolver uma nova frente em um negócio já existente, o empreendedor ou empreendedora enfrenta uma série de desafios e precisa responder várias perguntas. Quem são meus clientes e como chego até eles? Quais são os desejos e necessidades que eu pretendo atender com o meu negócio? Quais os produtos ou serviços que eu vou oferecer? Quais são os recursos humanos, físicos e intelectuais que preciso para o funcionamento desse negócio?
Quais serão meus custos e como irei gerar receitas? E por aí em diante. Até algum tempo atrás, acreditava-se que somente o plano de negócio, um documento altamente detalhado com as informações sobre o funcionamento do futuro do negócio, poderia auxiliar o empreendedor ou a empreendedora a responder essas perguntas e a aumentar suas chances de sucesso. Mas, o que geralmente acontecia? O plano de negócios era desenvolvido e ia acabar parando dentro de uma gaveta. Foi então que resolveram desenvolver uma ferramenta muito mais simples e visual, na qual o empreendedor ou empreendedora pode desenhar seu modelo de negócios, respondendo a estas perguntas. A palavra Canva significa quadro, e é exatamente isso que a ferramenta é. Um quadro no qual você pode descrever a essência dos negócios e todos os elementos necessários para seu funcionamento. Ele pode ser usado tanto para quem quer iniciar uma empresa, quanto por quem quer criar uma nova frente de negócios em uma empresa já existente. Ok, tudo certo com o áudio? Sim. Conseguiram ouvir o vídeo, né? Ótimo. Sim. Muito bem. Então, vocês viram aí que o Canvas ele veio para facilitar essa organização estrutural do projeto, né? Vocês viram que até um tempo atrás, né, toda essa organização exigiam a elaboração de vários documentos, né? Um documento para cada bloco que a gente vai conhecer no Canvas daqui a pouco. E o que que isso gerava, né? Poxa, gerava uma porrada de papéis, uma porrada de documento, que muitas vezes, no final de tudo, acabavam sendo perdidos ali ou esquecidos, né? E o mais importante, que era a questão de organizar e administrar o projeto, acabava se perdendo. Aí a coisa ali começava legal, mas de acordo com as documentações que iriam sendo geradas, falando principalmente, né, especialmente aí num setor industrial mesmo, num setor de projetos dentro de uma empresa, por exemplo. Então, isso gerava vários documentos e até chegar no final, ou nem isso, né? Até no meio ali do período de desenvolvimento, o negócio já desandava, já não sabia mais quais documentos precisariam, ou quais documentos vocês iniciaram, que tipo de controle, enfim, se perdia, tá? Então, isso acontece muito, principalmente em projetos aí um pouco mais longos, né? Como eu falei aí, existem vários projetos de inovação e melhorias que são aplicados dentro das indústrias e são projetos longos, às vezes são projetos que podem durar anos, né? Então, imagine se você não tiver um bom controle, uma boa gestão, um projeto que vai durar aí 3, 4 anos, o que vai acontecer? Vai acabar no meio do caminho se perdendo, né? Enfim, sendo interrompido, e aí, por falta de controle, né, e de administração, vai acabar sendo um projeto ruim. Então, tá aí a vantagem do Canvas, uma das principais é manter uma facilidade em organizar aí o projeto, ok? Bom, então aí basicamente nós dividimos o Canvas em dois aspectos, né? Nós temos aí o aspecto racionais, né? E os aspectos emocionais. Então a gente vai entender agora um pouquinho aí de quatro, nós temos aí 4 partes aí principais do Canvas, que é o que a gente vai ver agora. E são os aspectos, são separados em aspectos emocionais e racionais. Então, o primeiro aí, né? O primeiro, digamos que o primeiro bloco aí, não exatamente o bloco, mas a primeira etapa aí importante é o quê? Ou seja, a proposta de valor. O que eu vou fazer? O que eu quero desenvolver? Eu preciso ter a ideia, né? Então, é aqui que eu vou começar com a ideia. Segundo, né, nós temos aí para quem, ou seja, os clientes que eu preciso focar. Claro que se eu desenvolvo algo, se eu desenvolvo algum produto, ou tenho uma melhoria para ser feita, eu tenho um cliente, né? Às vezes é um produto existente, eu estou fazendo uma melhoria, isso não é errado. Né? Tem muitas coisas que por mais que alguém já inventou, você pode sim pegar aquela ideia e se você achou que tem coisas para ser melhorada, você pode fazer. Tá? Então, isso não tem problema algum. Então, você desenvolve a ideia e também já tem que saber para quem você vai
vender. Depois a gente vai falar aí em cada bloco, né, o que é cada parte daquilo ali. Aí nós temos aqui, nesse lado, né, que é os aspectos racionais, o como. Como eu vou fazer isso? Então, primeiro eu tenho a ideia, depois eu tenho um cliente. Na verdade, a questão de ideia e cliente não tem exatamente uma ordem, tá? Eu posso primeiramente ter o cliente e depois ter a ideia, tá? Isso não interfere ali. Eu coloquei primeiro a proposta de valor, né? Mas pode sim, você primeiramente pode definir o cliente e depois a ideia. Então, esses dois acabam não sendo não tendo uma posição definida, ok? E daí nós temos aqui o como, né? Após eu ter a ideia, após eu ter o cliente, eu tenho ali que saber como eu vou fazer, como eu vou desenvolver. Também tem alguns blocos ali dentro que a gente vai estar desenvolvendo e falando um pouquinho melhor disso no decorrer da aula, tá? E aí tem a última etapa aqui, que é o quanto, certo? Ou seja, a viabilidade financeira, que inclusive eu venho falando isso para vocês também desde a primeira aula, né? Que um projeto não basta ser uma boa ideia, né? Tem que ter uma viabilidade aí financeira boa também. O que significa viabilidade financeira? Tem que ser um produto que vai atender o mercado, que vai ter cliente, né, para você poder vender, que vai ser útil, que vai ser aí bem proveitoso, né? Então não adianta eu desenvolver algo que não vai servir para nada. Só porque é inovador, vou criar uma inovação, tá? Mas para que serve? Serve para isso, para aquilo, mas já tem outros aí que são mais baratos e tem e tem a mesma função. Então, é aí que entra também o desafio, né? O valor aí, a questão financeira é muito importante aí para ser pensada e planejada, tá? Depois a gente vai falar também aí em relação à receita e a custo, ok? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Parece que tem alguém questionando. Boa noite, estou presente. Beleza, Lucas? Depois a gente refaz aí a chamadinha. Ok, pessoal? Então vamos continuar. Por favor, se tiverem perguntas, façam. Então, para garantir a harmonia na criação do Canvas, recomenda-se seu preenchimento em uma ordem lógica, começando pela direita do quadro. Então, a gente pode separar o preenchimento do Canvas em duas partes, né? A primeira parte é o que está em azul aí, a segunda parte é o que está em verde, tá? Então, inclusive, hoje, o tema da nossa aula, né, que é o Canvas também, vai ser especialmente o preenchimento dessa primeira etapa, dessa primeira parte, né, que é aí esses 5 blocos que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor de cada um. Então, o que está orientando aqui, pessoal? Que vocês comecem, né, nessa ordem. Professor, mas um quadro ou outro ali eu posso inverter, eu preciso seguir exatamente essa ordem, seguir ali, ou seja, primeiro pensar na ideia, depois no cliente e assim por diante? Não, lembra que eu disse anteriormente que às vezes um quadro e outro, que está ali, né, um número consecutivo ao outro, você pode acabar trocando a posição dele. Ou seja, eu posso começar pela proposta de valor, que é a ideia, mas também eu posso começar pelo cliente. Então, eu tendo um cliente, eu posso ter uma ideia. Depois, né, eu posso gerar uma ideia. E vice-versa. Então, pode sim haver essa troca de posições aí em relação a esses blocos, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui uma maneira, mas nada impede que você acabe trocando ali o 1 e o 2, por exemplo, o 3 e o 4, né? Então, o 4 e o 5 também, enfim. Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira etapa, que é a proposta de valor, o primeiro bloco. Depois a gente vai falar um pouco mais desses detalhes aí, tá? Nós temos o segundo bloco, que é o segmento de clientes, como a gente já falou agora há pouco. Nós temos o número 3, o bloco 3, que é canais de distribuição, a parte logística desse projeto, dessa ideia que eu quero desenvolver. E também, claro, o produto, né, que eu quero gerar. 4, o relacionamento com o cliente, né? As formas que eu vou me relacionar aí com o cliente, as formas que eu vou vender o meu produto para aquele cliente. E aí nós temos o bloco 5, que é o fluxo de receita, como que eu vou receber desse cliente, quais as opções que eu posso gerar para esse cliente ali, né? Para ele poder me pagar, para ele poder me dar receita.
Nós temos o bloco 6 ali, que é recursos que eu vou precisar para desenvolver esse projeto. O bloco 7, atividades que eu vou executar. Então, olha aqui, é um outro exemplo que eu posso estar trocando posições, né? Trocando de bloco aí, começando tanto pelo 6 ou pelo 7, que eu quero dizer, ou seja, você pode definir primeiro as atividades para depois saber os recursos, tá? Então, não é necessário você seguir exatamente essa ordem de bloco. Nós temos o bloco 8, que é ali a parte de parceiros, né? Quem que eu posso trazer como parceria para esse meu projeto, para esse meu investimento que eu quero estar desenvolvendo, seja inovação, seja melhoria. E por fim, né, nós temos o bloco 9, que é a estrutura de custos ali. O quanto eu vou gastar para fazer esse projeto. Então, pessoal, repare que isso aqui é uma ferramenta já de planejamento. Você vai se planejar. Então, tem que ter planejamento de custos e também de receitas, como a gente viu ali, né? Custo e receita é um bloco junto ali. Claro, a gente está vendo ele separado nesse momento, né? Inclusive um bem distante do outro, mas, enfim, no final de contas, ele é o custo-benefício, tá? Eu preciso pensar no custo, quanto eu vou gastar, para também saber o benefício, ou seja, a receita que ele vai gerar. Então, todo esse quadro, ele é basicamente uma ferramenta de planejamento aí para minha ideia, para o meu produto que eu quero desenvolver. Ok? Então, como eu disse, o Canvas, né, mostra um quadro, uma foto ali, um mapa, que você pode aí se orientar e, claro, estar ali alterando se for necessário, de acordo com as ideias, de acordo com as conversas que vocês forem tendo com a equipe. Por isso que é importante, né? Não se constrói um Canvas sozinho. Se constrói um Canvas com equipe. Ou seja, um projeto não se faz sozinho, se faz em equipe. Tá? Então, o Canvas é necessário ser feito em conjunto com outras pessoas. Então, para desenvolvermos nosso trabalho, estaremos utilizando o modelo de Canvas em anexo, que eu vou disponibilizar, tá, pessoal? Por e-mail e pelo grupo também de vocês aí. Estaremos preenchendo, obedecendo a sequência dos 4 blocos, né, estruturais. Os 4 blocos estruturais, na verdade, seria lá aquelas perguntas que eu mostrei no início, né? O que, para quem, como e quanto. Ok? Bom, esse é o modelo que eu vou fornecer para vocês aí, logo após, no finalzinho da aula, né? Eu já vou estar disponibilizando para vocês esse modelo em Excel. Tá? Então, vocês não vão precisar criar nada do campo, vocês vão precisar, na verdade, preencher esse modelo aí que eu vou disponibilizar. Então, eu vou explicar a atividade, né? E eu vou querer que vocês se envolvam aí, vou definir a equipe e vou querer que vocês se envolvam aí nessa atividade que é o preenchimento do Canvas. A atividade ela vai ser feita em 2 partes, né? Primeiro a gente vai focar no preenchimento da primeira parte do Canvas, né? Aqueles aspectos pessoais, né? Ali onde envolve a ideia, onde envolve o cliente, né? E depois a gente vai para o aspecto racial, ou melhor, racional, né? Que é ali o outro lado do Canvas. Então a gente vai trabalhar nessa divisão. Então a aula 3 vai focar no preenchimento de uma parte, a aula 4 vai focar no preenchimento da outra parte do Canvas. Tranquilo? Aqui também é só uma estrutura que vai facilitar para vocês aí na hora de preencher o Canvas, né? Poxa, eu tô com dúvida em determinado bloco. Como é que eu vou tirar essa dúvida, né? Basta você responder a pergunta que está ali em cada bloco, tá? Não é você copiar isso aqui lá no bloco e responder embaixo ali, não. Isso aqui é para você se orientar. O que eu vou colocar lá no segmento de clientes? O que eu vou colocar lá nos canais? O que eu vou colocar no fluxo de receita? Então, aí você vem aqui, né, faz a leitura, poxa, tá aqui uma questão, uma pergunta, que basta eu responder ela, eu tô já fazendo o preenchimento aí do bloco que eu preciso. Então, essa parte é mais para vocês depois consultarem e se orientarem ali em alguma dúvida que surgir no preenchimento de um determinado bloco. Ok? Bom, então a construção do Canvas é o que a gente vai falar agora, né? A gente vai falar primeiramente dos 5 blocos aí nessa aula,
Então, é focada no preenchimento de uma parte e vamos falar dos 5 blocos nesse momento. Quando você vai preencher o Canvas, primeiramente, claro, você tem que ter a ideia, né? Você tem que ter a ideia ou o cliente, como a gente estava comentando agora há pouco. Então, deve ser feito, claro, um brainstorming. E o que é um brainstorming, pessoal? Uma reunião com todos os participantes que são envolvidos no projeto. Com todos os participantes e com todas as ideias, né? Isso. Então, vamos lá. Quando a gente está pensando em executar um projeto, uma tarefa, em equipe ali, cada um, às vezes, tem uma ideia diferente, cada um tem, enfim, uma maneira diferente que quer desenvolver. Então, é hora de conversar, né? E começar a separar as ideias, separar enfim, os objetivos de cada um e filtrar, ou seja, trazer ali aqueles que são ali, aquelas ideias ou aqueles objetivos que são mais focados ao projeto que eu quero desenvolver. Então, brainstorming significa, né, a palavra brainstorming no inglês significa tempestade de ideias. É onde a gente traz várias ideias e ali a gente começa a discutir e filtrar. Não, essa é legal, essa é boa, dá para a gente adicionar essa aqui também junto. E ali a gente vai discutindo com a equipe para chegar numa ideia definitiva. Aí temos mais um passo, né, que é votar, né, a melhor ideia com base em 3 aspectos, ou seja, definir lá, depois daquele monte de ideias, vocês vão conversar, vão discutir e definir quais são as bases. Inovação, poxa, é uma ideia inovadora, é uma ideia que tem aí realmente uma viabilidade, porque às vezes não adianta ser uma inovação, né? Se não tiver viabilidade, acaba tendo que ser descartada. Tá? A questão de inovação ela é interessante por quê? Porque traz mais desafios para a gente. E é algo novo, é algo que nunca ninguém criou, nunca ninguém pensou. Por isso que é bacana, né, quando a gente traz inovação para um projeto. Mas às vezes tem que tomar cuidado. Né? Ele gera mais desafios para a gente aí na hora de criar essa ideia inovadora. Ok? Então a inovação, sustentabilidade, importante também, né? Ter esse conhecimento aí em relação ao meio ambiente, criar um projeto sustentável, né? Um projeto que não vá trazer aí danos, né, ao meio ambiente. Isso também falando da parte de saúde e segurança, né, das pessoas que estão ali envolvidas ou das pessoas que vão estar depois trabalhando aí nesse produto que a gente desenvolveu. Então isso é importante também, para poder filtrar. E retorno financeiro. Pensar realmente como eu disse lá, na viabilidade financeira, no lucro que eu vou ter. Poxa, professor, mas lá pra gente, né, no TCC, a gente não vai vender o projeto, né, nosso aí. Quem sabe? Vai que a ideia é tão boa que vocês acabam ali levando isso para frente e pronto. Construa aí algo que tenha realmente pessoas super interessadas e pode ter lucro, sim. Vocês podem vender a ideia. Então, quem garante que não? A gente, às vezes, pensa que é só um TCC, vamos apresentar e pronto, né? Não vai ter venda. Vai que a ideia é tão boa aí que, né, a gente leva isso para frente e começa a ter um negócio criando aí para vender essa ideia e, enfim, você começa a ter lucros. Isso é possível, sim. Muitos trabalhos, ou seja, muitos produtos, muitos equipamentos, muitas máquinas foram desenvolvidos de ideias aí de pessoas, de estudantes, né, de pessoas que às vezes estavam ali fazendo um certo curso, um TCC também, criou-se ali uma pesquisa, né, criou-se uma ideia tão boa que aquilo ali gerou lucros, né, cresceu e gerou lucros. Então pode sim acontecer de você lá na frente ter uma boa ideia, uma grande ideia e acabar tendo retorno financeiro. Por isso que é importante lembrar disso. Bom, então, após a escolha da ideia, o que é o próximo passo? Iniciar. Começar a trabalhar e organizar lá o Canvas, primeiramente, né? Para a gente poder, então, chegar lá nos objetivos, né? E depois definir atividade, tempo, enfim, tudo que a gente já vem falando aí. Então, mais uma vez, o vídeo que eu vou passar aqui, se tiverem problemas no áudio, me avise.
O primeiro bloco a ser preenchido é o segmento de clientes. Nele, você irá definir qual ou quais são os públicos que você deseja atender. Mas cuidado, quem quer atender todo mundo acaba perdendo foco e não agradando a ninguém. É importante que você segmente esse público, ou seja, defina um ou alguns perfis específicos a serem atendidos. Para ajudá-lo, pense em responder as seguintes perguntas: para quem eu estou criando valor? Quem são os meus principais clientes? Posso agrupá-los e diferenciá-los entre si? Ótimo. Então, vocês viram aí que o que ela comentou? Que o primeiro bloco a ser preenchido é o cliente. Beleza. Mas não é obrigatório, não é obrigatório, né, você começar pelo cliente. Você pode ter a ideia já. Você tendo a ideia, depois você pode pensar nos clientes também. Então, não, apesar dessa ordem, tá, que vocês vão ver aqui, não é obrigatório o início, né, por esses blocos que está sendo mostrado. Então, você pode ter uma ideia primeiro para depois definir cliente, ok? Então, a gente vai falar agora desse primeiro bloco, né, conforme a ordem que ela comentou ali. Então, a parte de segmentos, segmentação de cliente, né? Então, esse é o primeiro bloco que a gente vai conhecer. Então, o que diz ali, né? O segmento de clientes é considerado o ponto mais importante de um negócio. Claro, é o meu cliente que vai gerar meu lucro, né? Que vai se interessar pelo meu produto, pelo meu projeto. Deve ser pensado quais os segmentos de cliente serão foco da empresa. Pense nos seguintes questionamentos, como a gente viu ali, né? Para quem estamos criando valor? Ou seja, qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de pessoas que eu vou chegar, vou vender meu produto e ele vai valorizar? Quem são nossos clientes mais importantes? Então, às vezes, você tem uma rede de possíveis clientes ali. Só que é igual ela comentou no vídeo, não adianta a gente querer atender todos de maneira igual, você muitas vezes acaba não agradando. Então, você tem que ter um perfil mais direcionado aí de cliente. Seria esse o questionamento ali. Alguns exemplos, né, de descrição de segmentos são. Então, nós temos aí, aqui só exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, de uma ideia que foi surgida, uma possível ideia que você está definindo um cliente. Pessoas que moram em condomínio próximo e não tem como lavar o carro. Então, vamos supor que você pensou numa ideia lá de um sistema de lavacar para pessoas que moram em condomínio. Então, a partir daquela ideia, você tem ali um perfil de cliente, né? São essas pessoas. Uma outra ideia que você teve, né? E aí vai definir os clientes, pessoas jovens, solteiras, que moram sozinhas e têm pouco tempo para cozinhar. Talvez seja uma ideia que atende especialmente esse público de pessoas que moram sozinhas aí, trabalham e não tem tempo de cozinhar. Enfim, você gerou uma ideia em cima desse pessoal. O ponto mais importante, né? Pessoas que vão trabalhar de carro, que o local de distribuição e venda é caminho para trabalho. Então, também outra ideia aí que acaba focando mais nesse tipo de pessoas, né? Empresas que se enquadram em uma determinada regra fiscal e precisam de um sistema para cumpri-la também. Então, de acordo com a ideia, de acordo com o cliente, você vai ter que estar atendendo aí da melhor maneira possível e focando, né, para você conseguir ter o sucesso. Que é o sucesso? O lucro, a venda desse teu produto ou projeto. Quando eu digo produto ou projeto, né, como vocês sabem, o projeto é toda a preparação, todo o desenvolvimento de um produto. Então, em muitos casos, você pode criar um projeto e acabar vendendo ele. Não precisa você criar o produto, você fez o projeto e tem que vender só quando tiver o produto. Não, às vezes você tem um projeto no papel e vende esse projeto para uma pessoa, para um cliente construir. Então, isso também é um meio de negócio, tá? Você vende uma ideia, não que você necessariamente precise construí-la. Você pode vender para um cliente, para um determinado, um cliente específico, a tua ideia. E aí ele pode construir, para poder ganhar também em cima da tua ideia. Tá? Então, são situações assim. Vamos para o segundo passo, para o segundo bloco aí.
O segundo bloco é a proposta de valor, que consiste no valor que você deseja entregar a esse ou esses clientes. Definir valor vai muito além de definir produtos ou serviços. É definir a razão pela qual esse cliente irá adquirir esses produtos ou serviços. Ou seja, qual é a necessidade que você atende? O problema que você resolve ou a situação em que você melhora com o seu negócio? Como irá se diferenciar da concorrência? Para uma bicicletaria, por exemplo, esse valor poderia ser consertar bicicletas, facilitando a locomoção das pessoas no bairro. Procure responder as seguintes perguntas: que valores entrego para o cliente? Quais problemas de cada cliente estou ajudando a resolver? Que necessidade dos meus clientes estão sendo satisfeitas? Que produtos e serviços ofereço para cada segmento de cliente? Ótimo. Então, aí neste caso, a gente tem falado aí da ideia, né? A proposta de valor. Volto a repetir que a gente pode, sim, começar por ela. Aqui a ordem está sendo pelo segmento de clientes, mas a gente pode estar começando também pela proposta de valor, que neste caso está no segundo bloco aqui. Então, como ela comentou ali, né? O negócio pode ter mais de uma proposta de valor. Cada proposta pode resolver um problema ou satisfazer uma necessidade diferente do cliente. O que a empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá valor para os clientes? Então, assim, eu normalmente dou um exemplo, talvez eu tenha até comentado já nas últimas aulas com vocês aí, né? Vamos lá, eu desenvolvi então uma ideia aqui que é um projeto de um carrinho de mão motorizado. Não sei se eu falei para vocês já dessa ideia aí. Eu uso de exemplo. Comentei já ou não? Vocês lembram? Se eu comentei nas últimas aulas? Já, professor. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero ali desenvolver o projeto de um carrinho de mão motorizado. Certo? Essa é a minha ideia. E aí, como a gente viu ali, o que isso vai trazer de valor para o meu cliente? O que eu posso dizer, colocar, né, nesse ponto da ideia que vai trazer valor para o cliente? Quando a gente fala valor, é vantagem, é benefício para o cliente, né? Então, por exemplo, eu posso citar ali que esse carrinho de mão vai trazer o valor ergonômico para o meu cliente. Ele não vai precisar fazer tanto esforço, correr risco aí de ter lesões, né? Por fazer a força ali de carregar, de deslocar, de locomover com o carrinho de mão. Né? O carrinho de mão tradicional, sem o motor, ele vai precisar fazer essa força. Ou, em muitos casos, né, ele vai ter que colocar pouca carga ali no carrinho para que não fique tão pesado. Então, o meu principal valor neste caso é essa questão ergonômica. Vai trazer aí um conforto maior para o meu cliente, se ele comprar o meu carrinho de mão motorizado. Ele só vai precisar acelerar ali o carrinho de mão, né? Que vai ter uma velocidade controlada, e aí ele consegue ter esse valor de conforto. É uma das ideias, é uma das opções, né, que eu estou usando como exemplo. Ok? Se a gente for relacionar já, aproveitando ali a questão de cliente, né? Quem que pode ser os meus clientes aí que vão comprar, que vai se interessar por esse meu carrinho de mão motorizado? Quem vocês acham? Construção civil. Ótimo, profissionais da construção civil, profissionais autônomos da construção civil, empresas grandes da construção civil, né, construtoras, posso estar fazendo vendendo, direcionando, né, a venda dos meus carrinhos para eles, mas somente esses profissionais? Tem algum outro tipo de profissional que eu posso estar acrescentando, lembrando, né? Eu posso ter vários clientes, mas aí eu tenho que estar focando em um, né? Feirante, professor. Boa! Profissionais de venda, os feirantes, né? Hoje existem aí profissionais que colocam mercadorias no carrinho de mão ali e saem vendendo aí nos bairros, batendo palma nas casas, né? Vocês já devem ter visto. E aí, às vezes, o pessoal lota o carrinho, fica pesado, às vezes a mercadoria cai, né? Enfim, eu posso estar direcionando também para esses profissionais, né? Eu posso fazer, na verdade, focar especialmente na área de construção civil, mas eu também posso colocar ali esses profissionais de venda, os feirantes aí, para estar levando carga de um lado para o outro, por que não? Então, olha aí, ó,
Eu estou estruturando, né, o Canvas aí conforme a ideia que eu tive, ou conforme o cliente que eu quero atender. Como eu falei, a ordem ali não vai interferir tanto. Certo? Então não vou roubar a minha ideia, tá? A ideia de carrinho de mão motorizado é minha, e é uma inovação. Não, depois não aparece. Se aparecer essa ideia aí para TCC, eu vou considerar plágio. Já estava pensando nisso já, hein? Eu vou considerar plágio. Boa. Aí tem aquelas perguntas que ela falou também no vídeo, né? Que pacotes de produtos e serviços oferecem a cada segmento de cliente? O que o meu carrinho oferece para cada cliente, né? A facilidade de movimentação de cargas, né? Enfim, eu posso citar, posso pensar ali junto com a minha equipe que vai desenvolver nessas vantagens. Que valores nós entregamos aos clientes, né? Já comentei qual é o valor principal ali, é a questão do conforto. Ele vai ter esse valor para ele, poxa, não vai precisar fazer tanta força mais, né? Ou quase zero. Estamos ajudando a resolver quais problemas nossos clientes... Estamos ajudando a resolver quais problemas dos nossos clientes? Estamos definindo ali uma ideia que realmente tem solução para o cliente? Porque se ele disser que não, que isso aí não vai resolver nada, ou, né, nós já temos que ter essa visão. Não preciso fazer uma pesquisa com o cliente, mas eu tenho que ter essa visão. Bom, vai resolver? Vai. Assim, assim, assado, de acordo com isso e com aquilo. Então, por isso que eu tenho que saber com qual cliente eu vou me envolver. Quais necessidades dos clientes nós estamos satisfazendo? O que eu vou trazer aí mais uma vez, de benefício? O que eu vou satisfazer? A necessidade que eu vou atender desse cliente com o meu projeto? Então, basicamente é assim que eu vou ter que pensar para poder ter uma boa ideia. Aí eu estou falando que, neste momento, não sei se a minha ideia do carrinho motorizado é boa ou não. Eu posso estar colocando ela aqui e como eu falei, durante o preenchimento dos blocos, eu vou começar a chegar em outro. A princípio, a minha ideia é ótima. Cara, que ideia massa, hein? O carrinho de mão motorizado vai fazer menos força, o operador ali, o vendedor, o construtor, o pedreiro autônomo, né? O ajudante lá, o servente, vai fazer menos força. Beleza, por enquanto a ideia tá boa. Mas vamos andando para ver se vai ser realmente uma ideia boa ou não. Aí alguns exemplos, né? Preço, rapidez na entrega, conforto. Olha aí, o meu carrinho está trazendo isso. Conforto, durabilidade e inovação. Também está trazendo inovação, né? Acessibilidade. São exemplos que eu posso estar aí trazendo com a minha ideia, com o meu projeto. Depois, é hora de definir. Vamos para o terceiro bloco. Depois, é hora de definir os canais, ou seja, de que forma seus produtos ou serviços chegarão até os clientes. Será por meio de distribuidores, por atacado, venda direta, internet, loja física ou no escritório? Lembre-se, quanto mais curto o caminho que o cliente precisar fazer até chegar a você, melhor. Muito bem. Então, canais é a maneira que eu vou chegar ao meu cliente, a parte logística, né, do meu negócio. Hoje em dia nós sabemos que está muito mais fácil, né, você fazer essa logística. A internet facilitou e muito nisso aí, né? Então, há 20 anos atrás não era tão simples assim. Hoje não, hoje você tem uma logística mais simples aí. A gente tem vários vendedores autônomos aí, por exemplo, né? Mercado Livre é um site que trabalha com diversos tipos de vendedores autônomos ali que não precisam ter uma equipe logística ali específica para atender ele, né? Ele consegue fazer, um exemplo, fazer essa entrega da mercadoria para o cliente usando parcerias, terceirizando, enfim. Então hoje está muito mais fácil ter esse canal com o cliente, essa logística. Aí diz ali, ó, envolve toda a complexidade, desde a compra até a entrega ao cliente. Canais de divulgação do produto, também hoje em dia está muito fácil fazer divulgações, vocês sabem disso. Canais de distribuição, a entrega, canais de comunicação, a resposta para o questionamento do cliente, serviços de pós-venda, uma assistência técnica, uma garantia, tudo isso eu posso ter aí como ofertar para o meu cliente, ou seja, inclusive
é um valor também, né? Acaba sendo um valor para o cliente. Quem não quer receber um produto e ter uma boa garantia, ter uma assistência técnica de qualidade, ter ali respostas rápidas desse cliente? Todos nós, né? Todos nós somos clientes e queremos isso. Então, também nós, como empreendedores, ou seja, como projetistas ali de algo, né? Nós temos que pensar nisso também. Pense nos seguintes questionamentos. Quais canais têm o melhor custo-benefício? Como manter contato com os clientes mesmo após a venda? Através de quais canais atingimos, né, nosso segmento de clientes? Como que eu vou chegar lá, né, para mostrar qual tipo de canal que eu vou, enfim, que eu vou utilizar para chegar lá no meu cliente que vai comprar o carrinho de mão motorizado? Tem que saber. Como estabelecer contato com os clientes? Como é a interação dos canais? Quais trazem melhor resultado? Então, às vezes, eu não posso estar focado só no meio, né? De chegar a esse cliente, de entregar meu produto a esse cliente. Eu tenho que ter ali opções e, claro, depois, né, definir uma das melhores aí em relação à eficiência, em relação a custo-benefício também. Como se integram ao dia a dia nossos clientes? Então, são as questões aí que a gente pode estar pensando e respondendo, né? Para preencher aí essa parte de canais. Ok? Então é bem simples, pessoal. Você pode estar fazendo isso, esse preenchimento por tópicos, né? Eu normalmente prefiro aí por tópicos, aí você organiza mais, é mais direto, né? Na hora que você começa a preencher por tópicos. O quarto bloco a ser preenchido é o relacionamento com clientes. Nele, você definirá estratégias para aumentar suas vendas e para conquistar e manter uma boa relação com seus clientes, tornando-os fiéis ao seu negócio. Procure entender quais são as necessidades e hábitos dos seus clientes e pense em estratégias que se adequem a eles. Por exemplo, não adianta você trabalhar com a divulgação por e-mail se o público que você tem não tem acesso à internet. Nesse caso, pode melhor trabalhar com panfletagem ou o carro de som do seu bairro. Muito bem, perfeito. Dependendo do meu cliente, né, às vezes é um público mais humilde e aí não tem aí uma facilidade em acesso à internet, por exemplo. A gente pensa que muitas vezes vai chegar em todos os clientes ali através da internet. Não é bem assim, né? Tem cliente que não usa a internet enfim, por vários motivos. Então tem que ter essa noção também de como chegar, de como me relacionar com esses tipos de pessoas que eu quero vender. Então, diz ali que trata, esse bloco 4, né? Trata das estratégias para conquistar, manter uma boa relação com os clientes, para ampliar as vendas e para evitar que eles comprem da concorrência. Perfeito. O relacionamento também envolve aí um modo de tratativa com os teus clientes, né? O meio que eu vou conversar com ele, ou melhor, a forma que eu vou conversar com ele, que eu vou oferecer o meu produto, que eu vou me relacionar, dependendo, já não agrada. Ele vai, né, ir para a concorrência. Ou seja, eu estou dizendo isso na tratativa mesmo. Se eu chegar lá para vender meu produto e falar assim, ó, tá aí, carrinho de mão motorizado é esse, custa tanto, quer comprar, compra, se não quer, tchau e benção. Se eu chegar e conversar dessa forma com o meu cliente, eu não vou vender um carrinho, né? Apesar, mesmo que dele precisar, né? Puxa, é uma boa ideia, eu preciso. Mas olha o tipo que esse cara chegou em mim. Olha o relacionamento que eu tô tendo com ele. Então, ele não vai ter aí nenhuma vontade de querer comprar o teu produto ou o teu projeto. Questionamentos. O que cada segmento espera de relacionamento com a empresa? Qual o tipo de relacionamento existente com os clientes? Qual o custo desse relacionamento? Então, são aí questões que vão ajudar a orientá-los e preencher aí essa parte de relacionamento. Formas que eu vou chegar e conversar com esse meu cliente foco. Ok? Exemplos de formas de relacionamento. Aqui tem várias, né? Programa de fidelidade, brinde, desconto, pesquisa de satisfação, propaganda, redes sociais. Olha aí, hoje em dia a gente vê muito disso, né? No Instagram, por exemplo, grande parte aí das empresas de venda, principalmente, trabalham dentro do Instagram, né? Fazendo ali propagandas dentro do Instagram ou Facebook. Então, hoje em dia também está sendo um meio aí que atinge muitos clientes, né? Muitas pessoas. Hoje, muitos aí é difícil. Existem muitos, claro,
Mas é difícil alguém que não tem um Facebook, no Instagram nem tanto, mas mesmo assim muitas pessoas têm, e é um meio que as empresas têm também para chegar e apresentar o produto para os seus clientes. Customização de produtos, serviço de 0800, chat, e-mail, panfletagem, como ela até citou ali. Então, são formas que eu posso estar me relacionando com o cliente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos tocar. Com base nos 4 blocos já preenchidos, você poderá então passar para o 5º bloco e definir suas fontes de receita. Trata-se basicamente de como será a entrada de dinheiro no seu negócio, ou seja, quanto e como os clientes pagarão pelo que você oferece. Para o preenchimento, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual valor meus clientes estão realmente dispostos a pagar pelos meus produtos ou serviços? Pelo que eles pagam atualmente? Como eles preferem fazer o pagamento? Ótimo. Então, quando a gente fala de receita, né, que é ali o nosso lucro, é o nosso recebimento pela venda daquele produto, pela venda daquele projeto. Então, vamos lá. Eu, com minha ideia aqui, super, mega, hiper inovadora, que é o carrinho de mão motorizado, até então eu estou conseguindo preencher os blocos aqui do meu Canvas, né? Então, eu tenho meus clientes, eu tenho ali os meios que eu posso chegar nesse cliente, eu tenho ali os meios que eu posso estar me relacionando com esse cliente, e aí agora eu tenho a receita, que é quais as condições que eu dou para o cliente para pagamento. Basicamente isso. Né? Hoje, muitas pessoas têm um poder de compra maior devido às facilidades, né, nas condições de pagamento. Então, é assim que eu também tenho que pensar. Não posso só vender meu carrinho à vista, né? Chegar lá e falar, não, o carro é tanto, é tal, vendo à vista. Não, e não é à vista no dinheiro. Não quero cheque, não quero nada. Então, de 10 vendas, se eu fizer 2, 3 é muito. Hoje em dia, as pessoas precisam de mais condições de compra, né? E aí é o que a gente está falando agora. Tá ali os questionamentos, né? Pense nos seguintes questionamentos. Como eles gostariam de pagar? Qual o valor nossos clientes estão realmente interessados a pagar? Muito bem, é uma questão aí de valor. Vamos lá. Meu carrinho custa R$1.000. Será que um pedreiro, muitas vezes, aí tem condições de dar R$1.000 ali nesse produto? Vale a pena para ele? Tudo isso eu vou pensar, né? Uma construtora, ela não vai comprar um carrinho só, ela vai precisar comprar vários carrinhos. Quais as condições que eu dou para ela comprar vários carrinhos ali? Né, os meios de pagamento, desconto. Então, eu preciso pensar nisso para chegar, então, num objetivo e atender aquela receita que eu espero. Por quê e como eles estão pagando atualmente? Como cada fluxo de receita contribui para a existência da empresa, né? Também tem que ver o seguinte, se aquele meio que eu estou recebendo está sendo bom para mim, né? Porque se eu estiver ali levando prejuízo, estiver demorando muito para receber, enfim, eu vou acabar tendo que pagar as contas e não ter recebido ainda. Então tem que ter esse conhecimento também, porque ali, ó, diz o seguinte, ó, eu não li aquele trecho, mas é importante, ó. O fluxo de receita é o ponto crucial para a existência da empresa, pois uma empresa que não gera lucro não sobrevive. Então, apesar da questão, como eu disse, de valores ali, de custo mesmo que o cliente vai pensar, pô, muito caro, não vou conseguir pagar, eu também tenho que ver se a condição que eu estou dando para ele não está sendo boa para ele, mas às vezes está atrasando o meu lado. Acaba sendo prejuízo para mim pelo método de recebimento, pelo valor, enfim. Aí eu acabo não sobrevivendo, né? O que eu gastei, o que eu gastei ali para fazer esse produto e o método que eu estou tendo a receita não está cobrindo. A maneira que eu estou recebendo não está cobrindo o custo lá que eu estou tendo com o projeto, com o produto, talvez ali, né? O carrinho de mão, no caso. Então, tudo isso tem que
tem que ser pensado também na hora de desenvolver a ideia e a parte de receita. Alguns exemplos: venda de produtos, assinatura de serviços, aluguel de máquinas, publicidade para terceiros, enfim, aí entra situações aí também que a gente pode estar comentando. Ok? Então, a aula de hoje, ela foca mais nessa primeira parte aí, tá? Nos aspectos emocionais, né? São esses 5 blocos que a gente está vendo agora. E a atividade, a gente vai falar daqui a pouco dela, ela envolve o preenchimento desses 5 blocos. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco e a gente vai focar primeiramente nessa primeira parte, né? Nesses 5 blocos. Ok? Então, aqui, eu vou apresentar a atividade para vocês. Desenvolver o Canvas com uma ideia de projeto para a solução do problema apresentado. Então, vocês vão conhecer o problema daqui a pouco, que eu vou apresentar, e a proposta é construir um Canvas, né? Em cima dessa situação aí que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que nós vamos focar no preenchimento de uma etapa por enquanto, que é o aspecto emocional ali, né? Ou seja, aqueles 5 blocos que a gente já acabou de conhecer. Utilizar o Canvas disponibilizado para construir a ideia de projeto. Então, como eu falei, eu vou compartilhar o Excel para vocês aí, já estruturadinho, né? Só para vocês preencherem. A construção do Canvas será dividida em 2 etapas, para facilitar o entendimento, né? Análise e discussão em grupo. Como eu falei, não vamos preencher tudo já o Canvas, focando numa etapa e depois na outra. A aula 3 é essa primeira etapa, com 5 blocos. A aula 4, a gente vai focar na segunda etapa, que são os outros 4 blocos. Tranquilo? O modelo será preenchido e entregue a cada etapa, né, para correção e discussão das ideias junto à equipe. Então, o que acontece? A primeira etapa, na próxima aula, vocês vão apresentar. A gente vai discutir por cada equipe como chegou naqueles preenchimentos, né? Como vocês definiram o preenchimento lá em cada bloco dessa primeira etapa. Então, é assim que vai acontecer. Então, não vamos se preocupar em preencher tudo agora. Na quarta aula, a gente vai discutir, aí fala da aula 4, fala da segunda etapa, para poder continuar o preenchimento do Canvas. A atividade deverá ser entregue por e-mail também, da mesma forma como vocês têm feito aí com as outras atividades. Se bem que como a atividade é em equipe, né? Então, da equipe aí vai me passar o e-mail com a planilha preenchida dessa primeira etapa, tá? O assunto, equipe 1, equipe 2, equipe 3, né? Vai ser 3 equipes aí. Atividade 03, gestão de equipe e projeto, GIP. Então, vocês vão mandar no assunto lá do e-mail a equipe de vocês, né, por número, e a atividade 03, que é essa que a gente está falando aqui. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos lá. Esta é a situação. Beleza, então prestem atenção agora, que esta é a situação problema para que vocês façam o preenchimento do Canvas. Ao receberem uma solicitação de serviço para uma ação corretiva, os mecânicos e eletricistas utilizam caixa de ferramentas para armazenagem e transporte. Em algumas situações, as ferramentas levadas são pesadas, o que acarreta problemas no transporte e riscos ergonômicos aos profissionais. Outro problema encontrado é o tempo maior para a execução da tarefa, pois em muitos casos é necessário retornar à estação de trabalho para utilizar a bancada. Toda esta dificuldade gera atraso na ação da manutenção e afeta a produção. Ótimo. Entenderam ali, ou melhor, conseguiram enxergar aí qual seria a necessidade que nós temos nessa situação problema? Sim, professor. Quais são os problemas, então? Quais são as necessidades? Não vamos falar problema, né? Vamos falar necessidade. Vamos lá, identifiquem aí as necessidades. É uma só? É 2? É 3? São quantas as necessidades que a gente pode identificar aí? A risco ergonômico é 1, né? Ou seja, a questão do transporte manual ali, né? Das ferramentas, na caixa pesada, né?
Muito bem. Tem mais alguma outra necessidade? A bancada também, professor. Ele não tem que se deslocar muito. É isso mesmo, a necessidade de reduzir o tempo de trabalho, né, desses manutentores, né? Então, basicamente, nós temos aí nessa situação problema duas necessidades. Uma é o transporte, questão ergonômica, podemos falar aí sim, dessas caixas de ferramenta, né? E segundo é o tempo de tarefa, o tempo de realização do trabalho desses mantenedores, que eles acabam perdendo muito tempo. Às vezes chega na máquina, tem que usar a bancada, ele vai ter que voltar para o posto de trabalho dele só para usar a bancada, depois retorna para montar a peça lá na máquina, né, no equipamento, enfim. Isso gera aí uma perca de tempo, produção parada. Aí atrasa tudo o processo produtivo lá e os gestores começam a ficar pulando de raiva com a manutenção, né? Então tá aí, pessoal. A situação, o problema é essa. É criar através dessas necessidades, né, vocês vão ter que pensar em ideias que possam suprir e ser aí uma boa solução para esses problemas, para essas necessidades apresentadas. Entendido até aí?